Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre esse lançamento aqui da Colgate, que é uma caneta clareadora, ou seja, ela tem por objetivo que o paciente clareie seus dentes em casa, né, utilizando essa caneta. E segundo a Colgate, nessa caneta é utilizada a substância que o dentista utiliza em consultório para o clareamento dos pacientes. Então o que é que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Com base em estudos científicos do mais alto nível de evidência, né, que é o randomizado duplo cego, né, que são essas pesquisas que têm maior validade científica, eu vou enfatizar qual seria o efeito clareador dessa caneta lançada pela Colgate. Quais seriam os comparativos para a gente ver se ela realmente clareia? Então, o comparativo vai ser o clareamento feito no consultório pelo dentista, um outro comparativo é o clareamento caseiro supervisionado pelo dentista, e um outro comparativo é a limpeza feita no dentista, que seria o grupo controle, ou seja, o grupo que não tem objetivo de clareamento. Então, esses outros três grupos, né, que é a caneta da Colgate, o grupo de clareamento de consultório e o grupo de clareamento caseiro, supervisionado pelo dentista, vão ser os comparativos se realmente a caneta que a Colgate lançou clareia os dentes com base em estudos científicos e quais seriam os riscos e benefícios dessa caneta. Fim do ano está chegando, todo mundo quer ficar mais bonito para as reuniões em família, né? E tudo mais, as fotos de fim do ano. Então, um dos procedimentos estéticos mais procurados é o clareamento dentário. Por isso que eu achei um momento oportuno para fazer esse vídeo, tá certo? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo interessante e relevante do mais alto nível de evidência científica. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse vídeo. E agora, vamos às informações. Pois bem, gente, o que é o clareamento dentário? O clareamento, gente, ele tem como objetivo remover os cromóforos ou os cromógenos, que são o quê? São pigmentos que estão acumulados lá nos tecidos dentários, né, esmalte e dentina, e esses pigmentos, por eles serem grandes, eles não permitem a reflexão de luz, ou seja, o aspecto luminoso dos dentes, porque eles vão bloquear a reflexão de luz. Então o clareamento tem por objetivo interagir com esses cromóforos ou cromógenos, né? Quebrar eles, então ele vai interagir com as cadeias de carbono desses cromóforos ou cromógenos, quebra essas cadeias de carbono e através de um mecanismo de difusão libera esses pigmentos, né? Acabando com eles completamente ou diminuindo o tamanho deles. Sendo assim, permite a melhor reflexão de luz e dá aquele aspecto mais branco, mais luminoso, mais vibrante para o sorriso, certo? Então, a substância clareadora que nós utilizamos no consultório odontológico, que é utilizada há muito tempo com excelentes efeitos, é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é uma substância que ela libera espécies reativas de oxigênio, que seriam o quê? Radicais livres. E esses radicais livres vão interagir com as cadeias de carbono desses cromóforos, os cromógenos, quebrando eles, né, alterando a estrutura deles, o que vai depois permitir a melhor reflexão de luz. Mas só que essa substância, gente, ela deve ser limitada ao tecido dentário, pois em contato com outros tecidos, como por exemplo gengiva, língua, eles podem provocar queimaduras de até terceiro grau e por serem espécies reativas de oxigênio, ou seja, radicais livres, podem interagir com o DNA dessas células, alterando o DNA dessas células, o que poderia favorecer a alteração de células que pode gerar uma célula maligna no futuro, por exemplo, promover um câncer, tá certo? Então tem que estar limitado aos tecidos dentários, por isso que muitas vezes, quando vocês vão ao dentista, né, vocês utilizam aqui essa barreira gengival para limitar o contato do peróxido de hidrogênio somente ao dente. Então essa barreira gengival é utilizada pelo dentista. E quando você vai fazer o clareamento caseiro supervisionado, normalmente a gente entrega para o paciente substâncias neutralizantes, ou seja, caso o clareamento caseiro toque em outro tecido que não seja dentário, o paciente neutraliza. E também a moldeira de clareamento ela é feita de forma emética para limitar o gel clareador somente aos dentes. Então esses são os cuidados que normalmente o dentista tem no clareamento dentário. Outra questão, gente, é a profilaxia, a famosa limpeza odontológica. O que é que ela faz? A limpeza, gente, quando a gente escova os dentes, em torno de 8 minutos após a nossa escovação dentária, é formada a película adquirida, que seria o quê? Proteínas, lipídios que vão aderir à superfície dentária e a partir disso outras bactérias irão aderir à superfície dentária. O que a gente sabe, a nossa microbiota oral, que são as bactérias residentes da nossa boca, é composta por milhões de bactérias e elas, algumas têm a capacidade de aderir à superfície dentária, no caso dessas bactérias, associada a pigmentos oriundos da alimentação ou de hábitos como, por exemplo, o tabagismo, que é o hábito de fumar, vão pigmentar essa película adquirida, que seria uma camada externa, que é normalmente onde os cremes dentais
clareadores agem, os cremes dentais mais abrasivos. Então, a abrasividade desfaz essa película adquirida e esses pigmentos superficiais, dando um efeito mais clareador aos dentes. Mas esse efeito externo e superficial, além do mais, os cremes dentais clareadores, eles são mais abrasivos. Então, em uso demasiado, podem causar mal aos tecidos dentários e gengivais, tá certo? Depois dessa breve explicação, vamos ao que interessa, né? A caneta clareadora da Colgate funciona ou não funciona? Vamos lá, gente. Foi feita uma pesquisa científica, né, para um trabalho de conclusão de curso, ou seja, de bacharel em odontologia. Vou deixar a referência dessa pesquisa aqui na descrição para vocês, certo? E nessa pesquisa científica, o que é que eles fizeram? Eles pegaram dentes bovinos, aí alguém vai falar, dentes bovinos? Então, gente, o dente bovino ele tem muita semelhança com o dente humano, tanto morfologicamente como quimicamente. Então, normalmente, por questões éticas, a gente utiliza muito dentes bovinos nas pesquisas in vitro, que seriam pesquisas em laboratório. Então, esses dentes bovinos eles foram selecionados e divididos em 4 grupos, que foram grupo controle, que é o grupo onde só vai ser feita a profilaxia, ou seja, a limpeza odontológica. Grupo clareamento de consultório, que é o grupo onde foi feita a limpeza mais o clareamento de consultório. Grupo clareamento caseiro, que é o grupo onde foi feita a limpeza mais o clareamento caseiro. E grupo caneta Colgate, que é o grupo onde foi feita a limpeza e a utilização da caneta Colgate. Esses grupos foram divididos, gente, e como nesse estudo não teve o objetivo só de avaliar o clareamento dentário, mas também o clareamento de resinas, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma restauração ao lado desses dentes utilizando resina composta. Então fizeram todo o processo que normalmente nós fazemos para fazer uma restauração com resina composta e botaram, cada dente tinha uma restauração de resina composta ao seu lado. Porque eles queriam avaliar, nesse estudo, se os clareamentos também teriam capacidade de clarear resinas, tá certo? Que é uma limitação que nós temos. Por exemplo, pacientes que têm resinas, quando a gente faz o clareamento, normalmente a gente tem que trocar, substituir essas resinas, porque o clareamento clareia mais o dente do que a resina. Então essa pesquisa quis testar isso, certo? Após serem divididos esses 4 grupos, esses dentes foram manchados em café, utilizando uma solução de café solúvel da marca Melita. Então eles foram manchados por 7 dias nesse café, e após o manchamento, nós tivemos essa característica dos dentes e da resina manchados. Isso antes da profilaxia, mas também tivemos essa característica após a profilaxia, que é a limpeza odontológica. Ou seja, os dentes foram manchados extrinsecamente, intrinsecamente, né? Intrínseca é dentro deles, com o café, que pigmentou os dentes através da porosidade que existe nesses dentes, certo? A resina também foi porada normalmente na sua superfície e também, se ela estiver porosa, não estiver bem polida, esses pigmentos podem penetrar. Após a profilaxia, você removeu esses pigmentos extrínsecos, né? Que é aquela película adquirida com os pigmentos que foram removidos, por isso que ela tem um aspecto mais claro após a profilaxia, certo? E também, gente, foram feitos, após esses dentes terem sido manchados e terem sofrido a profilaxia, todos os dentes de todos os grupos, eles foram clareados. Então foram 3 semanas de clareamento. Então foram 3 semanas de clareamento de consultório, ou seja, foram 3 sessões de clareamento de consultório, uma a cada semana. Cada sessão durou 45 minutos. Então o gel era aplicado 15 minutos, removido, aplicado 15 minutos, removido, aplicado 15 minutos. Essa era a sessão de acordo com o fabricante, né, de consultório, do clareamento de consultório. O segundo grupo, que era o clareamento caseiro, foi aplicado uma solução de peróxido de hidrogênio, né? No primeiro grupo, o peróxido de hidrogênio, no primeiro grupo, era de 35%. No segundo grupo, o peróxido de hidrogênio era de 16%. Na verdade, era peróxido de carbamida. Então, quando ele se dissolve, normalmente resta em torno de 9% de peróxido de hidrogênio. Então, no segundo grupo, que foi com peróxido de carbamida, 16%, foi feito o clareamento caseiro, onde foi confeccionado uma moldeira de forma hermética, que limitava o contato do gel à superfície dentária e da restauração em resina composta. E aí, foi deixada por 2 horas por dia, né, durante essa semana inteira, essa primeira semana, para, como recomenda normalmente o fabricante, né? E o terceiro grupo, gente, era o grupo da caneta. A caneta, ela recomenda que seque o dente, aplique ela na superfície dentária e deixe em torno de 4 horas. Normalmente aplica à noite, né, onde o paciente vai dormir. Então foi feita a mesma coisa com a caneta, né, por 7 dias consecutivos. E após isso, foi avaliada a cor nos primeiros 7 dias, após a profilaxia, após o clareamento de consultório, após o clareamento caseiro e após o uso da caneta. Depois, tudo isso foi repetido na segunda semana, ou seja, após 14 dias, né? 7, 14, e tudo isso foi repetido após a terceira semana. Então, 7, 14 e 21. Todos os processos que eu já enfatizei para vocês foram repetidos e as cores foram avaliadas.
E o que é que eles perceberam, gente, após essa análise, né? Toda análise criteriosa, com análises estatísticas, observando variáveis e tudo, eles perceberam o quê? Então, na primeira semana, o que é que eles perceberam? Houve clareamento de dente e de resina nos grupos que foram utilizados o clareamento de consultório e o clareamento caseiro. Na segunda semana, também houve o clareamento de dentes e resinas no grupo consultório, clareamento de consultório e clareamento caseiro. E na terceira semana, houve o clareamento para o grupo clareamento de consultório, grupo clareamento caseiro e para a caneta. Também houve um clareamento. Na questão da profilaxia, quando foi feita a limpeza, logo no primeiro dia, percebeu uma alteração de cor, né? Ou seja, a limpeza já teve um efeito clareador leve. Então, gente, qual seria o resultado? Ao final de todo o experimento, então, recapitulando, o que foi feito? Foram divididos os dentes em 4 grupos, o grupo que somente fez limpeza, o grupo que fez limpeza e clareamento de consultório por 3 semanas, o grupo que fez limpeza e clareamento caseiro por 3 semanas, e o grupo que fez limpeza e utilizou a caneta da Colgate por 3 semanas. Lembrando que o grupo que fez o clareamento de consultório, a concentração era 35%, e o grupo que fez o clareamento caseiro, a concentração era 16%. E após 3 semanas, o que é que eles observaram? O grupo clareamento de consultório teve uma alteração na cor dos dentes de 47,7%. Ou seja, houve um clareamento de 47,7% desses dentes na cor inicial para a cor final. Então, por exemplo, a cor inicial desses dentes, digamos, utilizando um critério, um cálculo que a gente utiliza. Então, a cor inicial desses dentes teve uma pontuação de 42. Já a cor final desses dentes teve uma pontuação de 20 a 22. Ou seja, diminui em metade a pigmentação no clareamento de consultório. No clareamento caseiro, houve uma redução de 36,8%. Ou seja, digamos que a cor inicial foi 42, aí a cor final ficou em torno de 25. Então houve uma boa redução nessa cor, certo? E no grupo caneta, houve uma redução de 14,3%. Foi uma redução curta, né? Porque levando em consideração a profilaxia, né, que é a limpeza odontológica, já teve uma redução em torno de 11 a 25% na cor. Então, em comparativo, houve um clareamento, mas foi um clareamento discreto. E normalmente esse clareamento aconteceu a partir da terceira semana de uso. Então, se você vai utilizar a caneta da Colgate, você aguarde para perceber os primeiros resultados a partir normalmente da segunda, terceira semana. E o clareamento é discreto, certo? E o que é que eles perceberam? O clareamento de consultório clareou, digamos, clareou os dentes em 50% no esmalte. Já na resina, esse clareamento foi menor, certo? Então, o clareamento de consultório, ele clareia mais o dente do que resina. No clareamento caseiro, observou a mesma coisa. Ele clareia mais dente do que resina. E no clareamento utilizando a caneta, não houve diferença significativa entre o clareamento de dente e de resina. Então, o clareamento de consultório, ele clareou a resina a metade do que ele clareou o dente. E o caseiro também clareou a resina a metade do que ele clareou o dente. Então, gente, a caneta da Colgate, ela utiliza realmente substâncias que o dentista utiliza no clareamento, que é o peróxido de hidrogênio, só que a concentração é muito baixa dela, né? É uma concentração de 0,1%. Ou seja, o que é que esse estudo sugeriu? Caso tenha o objetivo de clareamento dentário, a substância ou produto que objetiva esse clareamento tem que ter peróxido de hidrogênio em uma concentração superior a esse de 0,1%, porque o clareamento promovido pela caneta da Colgate foi muito sutil e muito discreto, ou seja, eu acho que não teria um efeito correspondente à expectativa do paciente com relação ao clareamento. Então, continua, gente, sendo invicto, né, sendo a melhor alternativa para clareamento dentário, clareamento no consultório odontológico ou clareamento caseiro supervisionado pelo dentista, certo? Quais seriam, digamos, os motivos pela caneta da Colgate não ter clareado tanto quanto os outros? Pela concentração ser baixa e o tempo de exposição ser curto. Além do mais, quando é utilizada a caneta da Colgate, ela vai sofrer ação do meio bucal, por exemplo, saliva, ação de bactérias. Então, talvez o princípio ativo que clareia o dente não tenha tanto tempo de contato com a superfície dentária ou não tenha tanta penetração nos tecidos dentários a ponto de remover os cromóforos, os cromógenos, com tanta efetividade quanto o clareamento realizado pelo dentista. Então, essa seria a explicação. Então, quais seriam as propostas para melhorar esse clareamento? Ou elevar a concentração do princípio ativo na caneta da Colgate, ou promover uma estabilidade que o princípio ativo continuasse ativo por pelo menos mais tempo
em contato com os tecidos dentários e tivesse uma melhor penetração nos tecidos dentários, tá certo? Uma desvantagem, gente, é como eu falei para vocês, esse peróxido de hidrogênio, ele produz espécies reativas de oxigênio, que seriam radicais livres. E na caneta eu não vejo assim uma possibilidade, apesar de ter uma fácil aplicação, né? Eu não vejo uma possibilidade de estar limitando esse peróxido de hidrogênio somente à superfície dentária, certo? Então esse seria um contra da caneta da Colgate. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje, gente. A informação do mais alto nível de evidência científica, certo? Que eu trago sempre para vocês. Então não é no achismo, clareia ou não clareia, não é o que eu acho, é o que está na pesquisa científica, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá certo, gente? Se gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem você acha que deve saber mais. Se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E até a próxima.